Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá, ouvinte do programa Mulheres de Esperança, como está a ser o seu isolamento, o seu distanciamento social? Eu prefiro mesmo chamar a isto distanciamento social, porque isolados não estamos, a não ser que algum ouvinte esteja doente. Esperamos bem que não, tal como esperamos que toda a sua família esteja gozando de boa saúde num tempo tão complicado como este, em que não podemos socorrer quem amamos. Esse é um dos aspectos que mais me choca nesta pandemia que se infiltrou na nossa vida, afetando tudo: afetos, trabalho, negócios, projetos, sonhos. A impossibilidade de ver um familiar num hospital, enfim, custa muito. O ouvinte já percebeu que este é o nosso assunto de hoje, a pandemia do Covid-19. Mas não desligue, não vamos dar regras de higiene nem conselhos para ficar em casa, nada disso. Ouça primeiro esta música bonita que lhe dedicamos com muito carinho, que voltamos logo em seguida. Vida conturbada e agitada nós vivemos. Há tanto para fazer e gerir e tão pouco tempo. Acabamos por esquecer quem está à nossa volta e da verdade que temos de revelar a toda a gente. Oh, como posso não falar? Como posso não agir? Quando eu encontrei a verdade, a pura verdade. Oh, oh, incomoda o meu ser enquanto eu não me mexer para mostrar a verdade, a pura verdade. As pessoas vivem a querer encontrar verdades, correm em busca de algo real, e os que têm a verdade estão fechados enquanto paredes egoisticamente. Como posso não falar? Como posso não agir? Quando eu encontrei a verdade, mas pura verdade. Oh, oh, incomoda o meu ser enquanto eu não me mexer para mostrar a verdade, a pura verdade. Oh, oh, Desde que o meu foco não seja a razão, mas mostrar teu coração. Ensina-me a andar em convicção e não guiado por emoção. Oh, e que a minha canção seja a expressão do teu coração e que seja em todo o tempo minha oração. Este é meu desejo e necessidade, como discípulo teu. Guia meus passos, se tu em mim. Quero ser sal e luz no mundo. como posso não agir? Quando eu encontrei a verdade, mais pura verdade. Oh, oh. Incomoda o meu ser enquanto eu não me mexer para mostrar a verdade, a pura verdade. Oh, oh. Como posso não falar? Como posso não agir? Quando eu encontrei a verdade, a pura verdade. Oh, oh. Incomoda o meu ser enquanto eu não me mexer para mostrar a verdade, a pura verdade. Oh, oh. Como posso não falar? Como não agir? Quando eu encontrei a verdade, mais pura verdade. Oh, oh. Incomoda o meu ser enquanto eu não me mexer para mostrar a verdade, mais pura verdade. Oh, oh. Este é o seu programa Mulheres de Esperança da Rádio Transmundial de Portugal, na sua estação local, feito com muito amor e a pensar a cada uma que nos escuta por este país fora. Hoje vamos falar um pouco sobre o vírus mau que resolveu virar as nossas vidas de cabeça para baixo. A minha médica de família diz que é uma coisinha azul. Ela não sabe mesmo de que cor é, mas prefiro dar-lhe cor. Talvez porque ainda há pessoas que acham que é tudo imaginação ou que não é assim tão mau como dizem.
Pois acho que é uma cor bonita demais para um vírus tão feio. Cá para mim é cinzento. Tenha ou não cor, ele veio para enfraquecer, matar e destruir a vida de milhares de pessoas. Mesmo aqueles que não foram diretamente tocados pela Covid-19, ele veio destabilizar a vida familiar, escolar, o lazer, a economia e trazer uma carga emocional sobre as famílias e os indivíduos como nunca tínhamos imaginado. Para nos falar mais apropriadamente sobre o assunto, convidámos uma amiga, uma mulher jovem e bonita, profissional de saúde, que foi apanhada pelo vírus e que foi suficientemente paciente, ainda em convalescença, para responder às nossas perguntas, porque uma coisa é ouvir as notícias, outra é escutar em primeira mão quem enfrenta o vírus cara a cara. Então, ouvinte, sente-se connosco e ouça com carinho o que a nossa amiga nos vai contar. Não esqueça que este programa, neste momento, não é feito em estúdio, por isso apelamos para a sua compreensão se houver alguma falha. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Olá, Daniela. Obrigada por ter acedido ao nosso convite para falar sobre algo que tocou a sua vida tão de perto. Olá, Sara. Obrigada eu pelo amável convite e por se ter lembrado de mim. Como aconteceu ter ficado infectada pelo Covid-19? Foi no cumprimento do seu trabalho ou como foi? Sim, no meu caso, fui infectada pelo Covid-19 em contexto profissional, uma vez que sou enfermeira de profissão. Depois, perceber ao certo como é que isto possa ter acontecido, torna-se um bocadinho mais difícil, por muitas razões. O meio hospitalar, como sabemos, é dos mais propensos a qualquer tipo de doença e infecção. Pior ainda quando estávamos numa fase muito inicial do combate ao Covid-19 e, portanto, pouco ou nada sabíamos sobre este vírus em específico e nem tão pouco estávamos preparados para o que iria surgir mais para a frente. Fazendo uma retrospectiva global é muito difícil e mesmo pensando em todos os circuitos e trajetos do meu dia-a-dia no hospital, é muito difícil perceber como é que isto possa ter acontecido, porque são inúmeras as formas. Nós já na altura tínhamos alguns doentes que vinham com resultado positivo e nesta altura nós não éramos um serviço Covid e portanto os doentes eram redistribuídos para alas que estavam preparadas já para os receber neste contexto. Depois porque nós trabalhamos muito em equipa e no meu caso numa equipa grande e portanto nós nunca sabemos quem está a trabalhar ao nosso lado, isto porque eu posso estar a trabalhar com um colega meu que não tem qualquer tipo de sintomas, mas pode estar inclusive infectado e infectar-me a mim e em mim a doença ter algum tipo de sintomatologia. Depois porque como qualquer espaço tem superfícies e tem espaços comuns e portanto estes mesmos acrescem um risco à infecção. Portanto, sendo enfermeira e como é óbvio, não sendo Covid-19 de outras coisas mais, estamos em contacto no nosso dia-a-dia, sabemos os riscos, mas foi uma coisa em que eu acabei por desistir de pensar porque era muito difícil descodificar como poderia ter sido infectada. Depreendo que como profissional de saúde, aos primeiros sintomas deve ter ficado alarmada. Então, costuma-se dizer que nos melhores panos caem as nódoas e nós profissionais de saúde somos horrendos no cuidado a nós próprios. Eu acho que nós estamos tão mecanizados no dia-a-dia a ver o outro que quando alguma coisa nos acontece a nós somos extremamente negligentes e eu devo confessar que na altura quando contei à minha chefe porque me senti na obrigação disso e porque me preocupava. Nesta altura nós estávamos a preparar uma das nossas alas de serviço para ser Covid, da qual eu ia fazer parte. E então eu comecei no meu imaginário a pensar como é que eu ia trabalhar, sendo que já tinha um quadro de diarreias brutais, muito frequentes e com cólicas associadas, como é que eu ia trabalhar fardada da cabeça aos pés, quase sempre 12 horas por dia ou por noite. E, portanto, acabei por ter que ir falar com a chefia, dar conta do que se passava, porque passou a ser praticamente incompatível na minha ideia que isto fosse acontecer. O único sintoma que eu manifestei inicialmente foram então as diarreias, já as tinha há 4, 5 dias. Achei eventualmente numa fase inicial que pudesse ser tudo, podia ser qualquer tipo de virose, uma gastroenterite, sei lá, qualquer coisa, menos Covid-19, como é óbvio. Não me senti alarmada nesse sentido por ter medo de estar infectada, porque achava convictamente que isto não seria nada disso.
Efetivamente, depois, na altura em que dei conta à chefia, a medicina do trabalho pediu para ver temperatura, já estava subfebril, já tinha ali uns acessos esporádicos de tosse irritativa, mas nada de muito especial, mas já tinha 37,7 de temperatura, já alguns dias de evolução com as diarreias e, portanto, acharam por bem colher para Covid-19. Mas devo mesmo confessar que não me sentia alarmada porque achava que podia ser tudo, qualquer tipo de patologia, mas o Covid-19 estava longe de imaginar que me ia tocar a mim. Como mudou a sua casa para ficar isolada em quarentena total do seu marido? No nosso caso, e tendo uma casa perfeitamente normal, não foi preciso um grande tipo de transformação. O que aconteceu foi que eu passei a ficar no quarto que é de ambos, a dormir e a passar as 24 horas do meu dia. O nosso quarto tem uma casa de banho incluída, que ficou de meu uso exclusivo. Aliás, ela já estava de meu uso exclusivo porque temos uma outra e porque já antes de estar infectada, quando isto começou a ser falado, já aqui em casa estávamos com alguns cuidados, uma vez que eu sou profissional de saúde e meu marido é um doente autoimune e, portanto, nunca o quis pôr em risco. E alguns cuidados já os estávamos a ter. Fora isso, tenho a varanda também no meu quarto, portanto, quando tinha bom tempo, era um ótimo escape ir até à varanda e apanhar um bocadinho de ar. Essa foi a parte fácil de gerir aqui em casa. Efetivamente não tivemos que fazer grandes mudanças, foi a parte fácil. O quarto com a casa de banho e com a varanda ficou comigo e a restante parte da casa ficou para o meu marido e para a nossa cadela. Como se sentia nos primeiros dias? Nesses primeiros dias, como lidava com o isolamento, com a falta do afeto físico? Sendo muito honesta, eu acho que a questão do isolamento e mesmo do afeto físico, como me questiona, não era toda uma prioridade. Nos primeiros dias, a sintomatologia física foi aparecendo. Como eu disse então, inicialmente tinha então as diarreias, depois, ainda no dia em que colhi, ao final do dia, comecei com as ditas mialgias ou dores musculares, conforme quiserem chamar. Nessa mesma noite já tive quadro de febre e as coisas foram surgindo. Depois apareceram-me os vômitos e as náuseas. A tosse fui mantendo, mas foi sempre uma coisa muito ligeira que não me atrapalhava muito, mas essencialmente a febre e as dores musculares foram coisas que me custaram um bocadinho mais a gerir a nível físico e, portanto, o meu cérebro estava muito focado nisso. Eu só queria que esta parte passasse. Se houve altura em que realmente não achei que a falta de afeto ou de contacto me fizesse grande falta, foi nessa fase inicial, nos primeiros dias, porque a falta de capacidade e funcionalidade do corpo era tanta que a minha menor preocupação era estar acompanhada. Eu queria mesmo que aquilo passasse. O desconforto da infecção de alguma maneira ajudava a querer estar só ou nem tanto? Olha, sendo muito honesta, eu acho que sim. Acho que nesta fase e enquanto os sintomas se manifestavam ainda de forma considerável, eu acho que esse mesmo desconforto de alguma forma faz-nos querer estar sozinhos. Primeiro porque eu fazendo agora uma retrospectiva, eu acho que eu nem tenho grandes memórias desses primeiros dias, porque eu acho que o que acontecia era que eu queria que o tempo passasse e o tempo passava comigo a não fazer nada. Eu tinha dores, principalmente à noite, a febre também se manifestava, sobretudo à noite. E os dias eram difíceis de passar, eu não tinha vontade de fazer nada. Depois vieram as náuseas e os vômitos e o comer também, para mim, era quase insustentável. E, portanto, quando estamos assim fisicamente, eu acho que não temos qualquer tipo de vontade de partilhar esse dó, seja com quem for. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, o estar só é aquilo que mais queremos nessa altura, nesse momento. E os seus pais? Como lidaram com este confinamento da sua menina? Eu sou filha única e, portanto, os meus pais lidaram com a questão do meu confinamento como lidam com tudo, que é um jeito repleto de amor. Sei que, e isto agora já um bocadinho condicionado, porque entretanto, depois de já ter ido dar um abraço aos meus pais, algumas coisas eles confessaram-me que eu nem sequer sabia.
Mas o que é facto é que sei que eles choraram, que temeram que as coisas a qualquer momento piorassem, e sei que andaram com o coração deles fora do peito por me saberem doente. E principalmente, eu acho, por saberem que não podiam estar perto e não podiam cuidar. Mas como nós temos visto, o amor nunca se fez chegar de formas tão inesperadas, mesmo que à distância. Os meus pais, como sempre fazem, foram porto de abrigo, foram sustento e alento em todas as alturas. Agora, eu sou filha única, somos extremamente ligados os três, sempre fomos e vamos ser sempre. E portanto sei que quando um elemento fraqueja, os outros dois ficam ali desamparados. E sei que sofreram muito, sei que o facto de não poderem contribuir para que o processo de melhoria acontecesse os fazia sentir extremamente impotentes, mas como sempre foram os melhores pais que eu podia pedir, e não há como os meus. O que sentiu quando os testes continuaram a dar positivo? Provavelmente a questão dos testes e dos resultados dos testes, neste caso os testes de cura, o diagnóstico já estaria feito. Os testes de cura foram os primeiros dois. O primeiro veio com resultado inconclusivo, dia 28 de abril, e portanto teria que o repetir num prazo de cerca de 48 horas. Foi um teste que me deixou assim um bocadinho sem chão. Primeiro porque não é negativo, não é positivo. O que é que isto significa? Está mais próximo de ficar negativo, estou ainda muito positiva, e portanto não percebia muito bem o que é que isto podia significar, além de ter sido quase considerado um teste nulo, porque tem que ser repetido e não é um resultado que se possa tirar grandes conclusões, como é óbvio. Esse teste deixou-me, o termo correto seria abananada. Fui fazê-lo e quase que não contou para nada. Entretanto, dia 30 vem o segundo resultado de cura e vem então como positiva. E assim foi provavelmente dos dias que emocionalmente me deixaram mais em baixo. Porque uma coisa é numa fase inicial nós sentirmos que não estamos bem e, portanto, temos que estar onde estamos e não temos capacidade para muito mais. Outra coisa é começarmos a sentir que fisicamente estamos mais capazes, mais funcionais, e neste caso, vindo com um resultado positivo, tinha mais 7 dias de obrigatoriedade de confinamento e isolamento aqui no quarto. Essa contagem já me custou um bocadinho mais a fazer. No entanto, pronto, o que eu pensei na altura foi que estaria por certo muito mais para trás do que eu teria que enfrentar para a frente, e portanto seria mais uma contagem e seriam provavelmente os últimos 7 dias e realmente assim foram. Lições que tirou para a sua vida durante este tempo tão difícil? Essencialmente é que somos feitos e rodeados de amor, e realmente o amor faz-nos sentir uma rede de suporte incrível. Fui extremamente cuidada, extremamente amada no meio do processo, e isso dá-nos forças incríveis. Depois, e se calhar a mais importante das lições, e que eu acredito que quase todas as pessoas que passam por uma experiência muito semelhante possam tirar, é a questão da gratidão, porque eu lembrava muitas vezes que chego muitas vezes ao fim do dia e estou cansada e não me apetece ir trabalhar, e houve aqui dias em que eu pensava que só queria poder ir trabalhar, por exemplo, que há dias em que chego chateada ao fim do dia porque não correu tão bem o turno e até nem sou tão agradável para as pessoas que amo. E houve aqui dias que, se pudesse dar um abraço ao meu marido, por exemplo, ou um abraço aos meus pais, seria o mundo para mim. E portanto o que eu acho é que aprendemos a valorizar as pequenas coisas que temos garantidas no dia a dia, como a saúde, como o trabalho, como a família, como os amigos, como o amor, tudo. Aprendemos a dar tudo tão por garantido que a certa altura já nem valorizamos, e portanto eu acho que essa foi das lições mais importantes que eu tirei, a valorizar aquilo que tenho no dia a dia, e sou extremamente abençoada nesse sentido. Tenho muito e agora acho que ainda tenho mais, ou pelo menos a minha perspectiva passou a ser que tinha muito mais do que o que achava que tinha, e acho que enquanto
servir para isto. Faz sentido que estas experiências venham à nossa vida de vez em quando para nos abananar e fazer-nos ter uma perspectiva nova e melhor da vida. Quer deixar uma palavra para alguém que está numa quarentena como a sua? Quero, claro que sim. Claro que quero dar uma palavra, sobretudo de ânimo, porque se for uma quarentena semelhante à minha, ok, significa que é uma sintomatologia tratável em casa, o que é ótimo. Dentro do mal, o podermos recuperar num espaço que é nosso é fantástico. É um privilégio enorme, não é? E trabalhar num hospital sei perfeitamente que o é. Portanto, dentro disso, perceber que é uma questão de tempo. Se estamos com uma sintomatologia que não é imensamente grave e podemos tratar em casa, será certo uma questão de tempo e portanto é aproveitar o tempo, aquilo que aprendemos, e no meu caso aprendi a redescobrir formas de reinventar o tempo, de nos reinventarmos a nós próprios, percebemos quais são os nossos interesses, aqueles que até estavam a ser negligenciados e lhes podemos dar agora algum tipo de atenção, aquilo que no nosso dia-a-dia nos queixamos que não temos tempo, como usufruir da nossa casa, começamos a usufruir de forma tão intensa e a dar valor àquilo que temos e, portanto, aquilo que eu acho é que temos essencialmente que nos focar em duas questões, que é uma questão de confiança, confiar que vai passar, pelo menos esta fase, e confiar que vamos sair daqui mudados, que depende muito de nós a forma como vamos sair, e que mudança é que isso pode trazer à nossa vida e, acima de tudo, uma questão de paciência. Pronto, e esta como testemunho pessoal não é de todo a minha arte, eu não sou uma pessoa extremamente paciente, sou uma pessoa um bocadinho acelerada e nesse aspecto eu acho que veio aqui destabilizar um bocadinho a minha forma de ser e de se calhar de ver as coisas e portanto como a mim... E no fim de tudo consigo agora saber que, e eu já acreditava que até do mal se pode extrair coisas tão boas, quero dizer que isso vai acontecer por certo. Isto vai ser tremendo, vai ter um impacto nas nossas vidas brutais e eu não acho que vai ficar tudo bem. Acho que vamos sofrer grandes perdas e acho que provavelmente nunca mais seremos os mesmos, com tudo de bom e de mau que isso possa ter. Mas quem está a passar agora por isso acho que tem que, sobretudo, ter paciência e é possível. Se no meu caso foi, eu acredito plenamente que poderá ser possível para todos. É uma questão de treino e eu acho que de introspeção e de tentativa de mudança da nossa parte e uma questão de confiança que vai acabar por vir em um resultado negativo para a Covid, como aconteceu para mim ao fim de 36 dias de confinamento e isolamento no quarto. Mulheres de Esperança. E assim és tu, o meu norte e o meu sul, a luz e o escuro, a terra e o mar, sempre o porto mais seguro. Assim és tu. No deserto o sol que brilha e a paz nesta cidade, na raiz e no silêncio, o crescer do meu luar, a certeza e sempre a verdade. Tudo me dás, não espero por mais. Tudo o que eu quero tu dás, não espero por mais. Tudo o que eu quero és tu.
ponto de partida para onde eu quero chegar. O ontem e o hoje, o amanhã, caminho e vida. No deserto o sol que brilha e a paz nesta cidade. Na raiz e no silêncio, o crescer do meu luar, a certeza e sempre a verdade. Tudo me dá, não espero por mais. Tudo o que eu quero tu dá, não espero por mais. Tudo o que eu quero, tudo me das, não quero mais. Tudo me das, não quero mais. Tudo me das, não quero mais. Tudo me das, tudo me das, não quero mais. Tudo me das, não quero mais. Tudo me das, não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero, não quero, não quero mais. Não. Me dá. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Não, não. Se tudo me das, eu não quero mais. Enquanto ouvia a Daniela, imaginava como seria ter que ficar afastada tanto tempo do meu marido e da minha filha. No meu caso, acho que nem podia ficar na mesma casa. É preciso muita determinação e coragem. É verdade, Sónia, eu acompanhei mais ou menos o trajeto dela e como ficava triste cada vez que recebia o resultado de um teste. Agora é recuperar e ficar forte outra vez para retomar a sua vida. Sara, acho que o facto da Daniela ter um relacionamento verdadeiro e direto com Deus também fez muita diferença durante este tempo de isolamento, não achas? Tenho a certeza. A palavra de Deus diz que se passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está connosco. A sua proteção, o seu consolo, a certeza que lhe pertencemos faz toda a diferença. Talvez o ouvinte não passou por uma experiência como esta, mas está a atravessar um vale de grande incerteza emocional, física ou até relacional. Não se esqueça que o Senhor Jesus, nosso bom pastor, prometeu estar connosco todos os dias, nunca nos desamparar em qualquer momento e dar-nos um futuro de esperança. Chegamos ao final do nosso programa, mas esperamos, querendo Deus, voltar para a próxima semana outra vez. Até ao nosso próximo encontro, fale connosco, diga-nos como tem sido ajudada por este programa ou se gostaria de saber mais sobre o que aqui falamos semanalmente. Vamos dar-lhe os nossos contactos a seguir e esperamos notícias suas. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Confio em ti a cada dia. Sei que em ti posso descansar. Ainda que o vento sopre forte, o teu amor não vai me abandonar. Confiarei em ti, debaixo das tuas asas eu seguro estou. Esperarei em ti, tu prometeste nunca me abandonar. Tu nunca irás falhar. Por onde posso andar, sei que tua mão vou ganhar. Mais que os montes me fazes voar. Se ao entrar no
Esperança, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.